A paz do Senhor, irmãos. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falar do livro de Jó. Hoje vamos falar no capítulo 19, do 13 ao 22, onde o tema é o da palavra. Jó fala: os meus parentes e meus amigos se afastaram. Vamos aprender com a palavra? Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem e os meus conhecidos me tratam como se eu fosse estranho. Os irmãos de Jó abandonaram ele porque não era irmão de verdade. Os conhecidos dele tratavam ele como estranho porque também não era amigo. Porque amigo de verdade são raros. Agora, quando você está na pior, é que você sabe quem é quem. Deus não estava preocupado com isso. Deus estava preocupado com o espírito dele. E Deus disse a Satanás que ele era o homem mais fiel. Então, tudo isso aí era para amanhã ele entender que o grande amigo fiel dele era Deus. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim. Ninguém lembra do outro, a grande maioria, quando a pessoa não tem mais nada o que oferecer. Quando está no fracasso, quando não tem aquela pessoa que lhe recebe muito bem, quando não está bem, mesmo porque as pessoas não querem que você precise delas. E muitas vezes elas precisaram de você. Porque Jó fazia banquetes na casa dele. Se Jó era um homem melhor, mais fiel, ele respeitava, ele ajudava, ele cuidava. Mas nessas horas as pessoas ignoram. Mas Deus queria mostrar também isso a ele, para ele amadurecer. Veja que ele não diz assim que eram meus amigos, ele diz o tempo todo, meus conhecidos, meus parentes, meus amigos. Então, dentro dele, ele sempre teve essas pessoas assim, com essa referência. Mas as pessoas só tinham essa referência dele quando ele era o cidadão bom e rico. Bom ele era, mas agora ele era um homem pobre, estava na sarjeta, não tinha mais o que oferecer. Tinha perdido 10 filhos, então é mais fácil apontar, né? Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. Quer dizer, ele hospedou muita gente. A inocência dele, ele ainda dizia, os meus hóspedes. Ele não tinha mais hóspede, ele não tinha mais nada. Mas era o coração verdadeiro dele. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estranho. Ele não tinha mais empregada. Ele não tinha mais dinheiro para pagar o salário dela. Mas ele diz, as minhas empregadas me tratam como estranho. Ele não tinha nada a oferecer a elas. E por elas não ter caráter, elas viam ele como estranho. Com certeza ele ajudou muito essas pessoas, mas todos esquecem. Chamo um empregado e ele não me atende. Veja, ele não tinha mais empregado. Nem mesmo quando eu peço alguma coisa, por favor. Ele era um homem bom, justo. Ele o tempo todo disse, minha família, meus amigos, meus parentes, meus empregados. Ele não tinha mais isso. Ele não era um grande empreendedor como ele foi. Mas o caráter dele não tinha mudado. Então ele achou que do jeito que ele considerava as pessoas deviam considerar ele. Mas não é assim que o ser humano age. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Veja a coisa terrível, a que ponto ele chegou. Os meus irmãos têm nojo de mim. É claro que eu acredito que a mulher estava ali perto dele, mas fica difícil, né? Mas tinha que apoiar, ajudar. E os meus irmãos têm nojo de mim. Então, a condição de Jó era terrível. Porque, né, os irmãos dele tinham nojo da situação dele. Na hora da dificuldade, da enfermidade, é hora de ajudar. É hora de segurar nas mãos, de orar. Sabe, perder tempo não, ajudar aquela pessoa, porque a gente não sabe o nosso fim. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã com alguém que a gente ama. A gente não sabe. Mas aqui tiveram nojo dele. Meu pai dizia assim, a roda gigante gira, e como ela gira? A gente não sabe, então a gente tem que respeitar as pessoas. No mínimo, orar com elas. Veja, até as crianças me desprezam. Assim, quem se levantam já zombam de mim. Eu acredito que essas crianças desprezavam ele por ouvir, dentro de casa, o que falavam dele. Cuidado, você que fala do irmão ou da irmã na mesa, no café, no almoço, no jantar, porque sua família está vendo. Aí amanhã, quando você repreender alguém da tua família, vai dizer, o senhor e a senhora não faziam assim? Cuidado, porque às vezes são meninos, crianças que têm um grande chamado com Deus. Que Deus tem um chamado na vida dela. Mas como está seu exemplo para essas crianças? Porque
Porque se elas zombavam dele, é porque elas ouviam. Porque criança é pura, mas elas só repetem o que a família fala. Todos os meus amigos íntimos me detestam. Ele não tinha mais amigo. Ele tinha aqueles 4, que entre aspas era amigo, porque estava ali perto dele, mas detonavam ele. Mas ele aqui diz, todos meus amigos me detestam. Quer dizer, ignorava, abominava. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Está vendo como ele tinha caráter? Ele estimava. Estavam contra ele porque ele era pobre, desgraçado, miserável, doente. Perdeu família, então diziam, esse aí Deus está cobrando. Esse aí não presta. Esqueceram tudo que ele fez. Infelizmente, o ser humano é assim. Por isso que eu digo, você só com Deus ou eu só com Deus somos maioria, porque Deus é fiel em todo tempo. Ele não olha o que você é e nem o que eu sou. Ele olha o coração. Virei pele e osso. Mal consigo rir e vivendo. Mal consigo rir e vivendo. Virei pele e osso. Mal consigo ir vivendo. Ele ficou um cadáver, né? Uma caveira viva. Ele disse, mal conseguia viver. Porque a situação dele era desgradante, desgraçada. Meus amigos têm pena de mim, pois foi a mão de Deus que me feriu. Quer dizer, ele considerava tanto, era tão fiel a Deus, que na cabeça dele tudo aquilo foi Deus que fez. E meus amigos têm pena de mim. Sentimento triste, né? Para terminar o 22. Porque vocês me perseguem? Aí ele diz tudo que ele estava passando. Aí no final ele diz aqueles amigos que ficou ali com ele. Por que vocês me perseguem? Como Deus me persegue? Deus não perseguia ele. Por que não param de me atormentar? Quer dizer, o tormento era a acusação daqueles amigos ali com ele, atormentando, apontando, e os outros detestavam ele. Então, na cabeça dele, foi Deus que fez tudo aquilo com ele, que estava perseguindo ele, que estava atormentando ele. Mas Deus é misericordioso. Deus entendia todo aquele sofrimento dele. Como Deus não se preocupa com a família da gente, o que Ele quer a gente ser fiel a Ele, por que, Bete, você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso por tudo que já passou. Olha o que diz aqui Mateus 12, do 46 ao 50, e entenda que quem disse foi Jesus, não foi discípulo, não. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram ao lado de fora e pediram para falar com ele, a mãe e sua família, seus irmãos. Então alguém disse a Jesus, escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou, lembra que ele estava falando com os homens quando eles chegaram? Ele estava fazendo a obra do pai dele, ele estava trabalhando para o pai. Escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com o Senhor. Jesus perguntou, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Não é palavra dura? Então apontou para os seus discípulos e disse, vejam, aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do Pai que está no céu é minha irmã, é minha mãe e meu irmão. Vocês entendem agora? Que ele não estava preocupado, Deus, com todo aquele sofrimento, aquelas pessoas se afastaram de Jó. Ele queria mostrar a Satanás que, independente de tudo aquilo, mesmo Jó falando daquele jeito, era fiel. Ele entende que a nossa família foi ele que deu. O que ele quer é que a gente faça a vontade dele, como ele estava fazendo a vontade do Pai quando a sua família e sua mãe chegou. Tem gente que não vai para a igreja porque chegou parente. Um dia só eu entendo. Mas se já está passando alguns dias, fique aí. Se quer ir comigo para a igreja, vamos. Se não, fique que eu vou. Existem momentos que a gente está super cansado do trabalho, estamos. Eu já não fui para a igreja porque eu não aguentei. Mas eu fiz meu culto em pé e li a Bíblia. Porque se eu me ajoelhasse, eu dormia. Mas eu tinha um compromisso com Deus. Eu andava, eu respirava, eu tinha emprego. Então tudo foi ele, era ele e é ele. Veja que aqui ele deixa bem claro que a mãe dele e os irmãos dele era aquele que seguia ele. Não é que aquela família não fosse dele, porque ele já sabia da idolatria que as pessoas faziam. Então, não troque Jesus por família, por trabalho, por nada. Primeiro Deus, segundo Deus. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Então, todo aquele abandono de Jó, o que ele ia mostrar a Jó, que fiel na vida dele era ele. Lá na frente ele ia mostrar isso a Jó, ia falar com Jó. Então, a família de Jó o abandonou, os irmãos tinham nojo dele. A mulher estava não suportando o mau hálito dele. Empregados, convidados, ignoravam ele, hóspede, porque fiel, verdadeiro e poderoso é só Deus. Então veja que aqui Jesus primeiro estava fazendo a vontade do Pai. Estava pregando quando a família chegou. Não troque nada por Jesus, primeiro Jesus. Porque ele também diz, a minha honra e a minha glória eu não dou a ninguém. Então Jó estava passando por tudo isso para lá na frente ter experiência. E eu e você passamos por muita coisa para saber quem é quem, ter experiência. Agora, não é essas coisas que vai fazer a gente deixar Jesus, porque ele é fiel. Ele estava ali com Jó e está comigo e com você em qualquer situação. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.